Bom, então vamos lá. Ok. Para cá. Bom, aqui no meu slide eu chamo a crise do feudalismo. Ou a gente poderia chamar a dissolução política da ordem feudal. Tanto faz. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos entender um pouquinho o início e a gente vai dando sequência, ok? Olha só, essa coxa de retalho aqui, o feudalismo ele seria isso aqui, ó. Cada pedacinho desse era um feudo. E cada feudo havia suas leis, seus impostos e seu exército. Nós já vimos isso aí. Bom, agora vai acontecer um renascimento do comércio e um renascimento da cidade, no século XI e século XII. Por quê? Porque vai acontecer um aumento da produção e vai acontecer também um aumento da produção agrícola. Bom, em relação à agricultura, vai acontecer algumas transformações. Primeiro, por que vai crescer a produção de alimentos? Quais os motivos? Primeiro, a expansão das áreas de cultivo, elas vão aumentar e vai acontecer as inovações tecnológicas. Bom, aqui as inovações tecnológicas. A charrete, o arado, o moinho a vento e o moinho da roda d'água. Isso aqui era tecnologia para a época. E ainda é, né? Bom, a expansão territorial da produção agrícola, ela vai acontecer na mudança da rotação da terra, do sistema bienal para o sistema trienal, onde eles deixavam uma parte de descanso e produzia outra. Então, o que eles faziam? No primeiro ano, eles deixavam uma parte em descanso, plantavam trigo e cevada. No segundo ano, aquela parte que estava em descanso, eles plantavam trigo, outra cevada e deixavam aquela que estava plantando cevada em descanso. No terceiro ano, eles plantavam cevada, deixavam do meio em descanso e trigo. Ó. Tá vendo? Antes era duas partes só. Agora e aí ele plantava trigo, cevada, trigo, cevada. A terra se esgotava. Agora, dividindo em três partes, eles deixavam um ano uma terra em descanso. Ó. Isso aqui fez o quê? Ó? Deixa eu tirar um pouquinho para cá. E o que isso ocorreu? Aumentou a área de produção. Se aumentou a área de produção, aumentou a produção. Aumentando a produção, vai ter mais alimentos, vai modificar os hábitos alimentares das pessoas. E eles vão ter uma melhor qualidade na alimentação. E vai diminuir a mortalidade. Está comendo bem, diminui a mortalidade. Tem mais resistência, mais imunidade. Além disso, se aumentou a produção, aumentou também o excedente da produção. Ok? Bom, outros fatores. Além das inovações técnicas, ocorreu a redução das guerras feudais. Não estava tendo mais guerras entre feudos. E as invasões externas, as invasões dos bárbaros, não deixou de existir. Chegou no final. Isso aqui levou ao crescimento da produção de alimentos, a produção agrícola. E ressurgiu o comércio. Por quê? Porque agora eles tinham excedente. Antes, o feudo produzia para a própria subsistência. Mas com o crescimento da produção, eles podiam agora vender aquilo que era excesso. Bom, só que isso teve algumas consequências também. Porque a população, comendo bem, eles estavam crescendo. Tendo mais filhos, o pessoal não está morrendo tanto, a mortalidade diminuiu.
E isso aqui, além da produção agrícola aumentar, aumentou a população da Europa. Isso teve algumas consequências. Primeiro, foi o superpovoamento dos campos. Tem muita gente morando na área rural. Qual foi a solução? O renascimento urbano. Essa moçada sai do campo e vai para a cidade. Sai da área rural e vai para a área urbana, em busca de trabalho, né? Isso aqui fez com que acontecesse o crescimento das cidades urbanas, né? As cidades urbanas, na verdade, eram residências dos nobres, dos senhores feudais, ou da própria igreja, né? E as cidades eram uma oportunidade de trabalho. A gente vê isso acontecer, por exemplo, no Brasil. No Brasil aconteceu no século XX, foi muito forte um êxodo do pessoal do Nordeste indo para São Paulo em busca de trabalho. As pessoas elas saem das suas cidades em busca de trabalho. Uma curiosidade é a formação de Volta Redonda. Volta Redonda, quando ela surge, lá na década de 1940, ela surge em função da vinda de pessoas em busca de trabalho na Companhia Siderúrgica Nacional. Aqui, as cidades no nosso sistema feudal foi a mesma coisa. E essas cidades, esses locais aqui onde eles estavam vivendo, eram chamados de burgos, que eram os muros ali da cidade. De lá vai surgir uma nova classe social. De lá vem os burgueses, ou a burguesia. Nós tínhamos três classes sociais, ou melhor dizendo, três estamentos, que era o clero, a nobreza e os servos. Desses servos, desses camponeses, que vão morar na cidade, vai surgir uma nova classe, que é a burguesia. Bom, é uma classe que surgiu durante o Renascimento comercial, né? A burguesia dedicava-se ao comércio de mercadorias, roupas, especiarias, joias e também na prestação de serviço, que eram as atividades financeiras. E eles habitavam os burgos, que eram pequenas cidades protegidas por muros. Na verdade, era a extensão da casa do senhor feudal e a extensão da própria igreja. E eles eram pessoas ricas que se enriqueceram. Eles trabalhavam agora com dinheiro, começa a ter uma circulação de moedas. Antes era monetária, agora passa a ter moeda. Só que eles não eram bem vistos pela igreja, porque a igreja acreditava o seguinte, que quem mexia com dinheiro, quem estava se enriquecendo, era um pecador. Era o pecado da usura. Bom, então pensa comigo, gente, olha só. Desenvolvimento das cidades. As cidades estão desenvolvendo. Começa a haver trocas comerciais. Eu estou produzindo no meu feudo, o outro produz no outro feudo, a gente começa a trocar, a gente começa a vender. Começa a haver intercâmbio entre as pessoas de vários lugares, correto? A pergunta que eu coloco aqui é para a gente pensar um pouquinho. Será que isso não vai mudar a cabeça das pessoas? Hoje, o mundo ele está globalizado. Nós estamos vivendo, por exemplo, esse período de pandemia, é uma coisa mundial. Parece que é ali na esquina. Quando a gente fala de Itália, quando a gente fala da China, parece que a gente está falando da rua de cima, da rua do lado, da pracinha, né? Parece que está tão próximo, né? Porque o mundo está muito conectado. Só que esse período aqui não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Eles tinham o quê? Trocas comerciais, intercâmbio de pessoas. Então, a pergunta é, será que a cabeça das pessoas muda? É claro que muda, né? Bom, essa mudança vai ocorrer na cultura da Idade Média. Então, vai surgir, nesse período, com esse intercâmbio, com essa nova
modo de pensar, o surgimento das universidades. E esse período ele é marcado pelos estilos arquitetônicos, né? O estilo romântico, né? Pode perceber a forma da igreja, como é que ela era. Aqui é a Catedral de Santiago de Compostela, as construções amplas, né? Feitas de tijolo e pedra, e paredes grossas. Esse é o estilo romântico. Poucas janelas. Esse é o estilo romântico. Esse aqui surgiu também o estilo gótico. Tá? Essa aqui é a Catedral de Notre-Dame, na França. Pegou fogo há pouco tempo, né? Aqui elas tinham vitrais, tinham equilíbrio e uma maior leveza nas suas formas. Bom, a crise do feudalismo. Olha só, o que vai levar o feudalismo a se dissolver politicamente essa ordem feudal? Alguns fatores que vão acontecer na Europa. O primeiro grande fator foi a fome que aconteceu no século XIV. No ano de 1315, a Europa teve chuvas intensas e eles perderam as colheitas de trigo. Bom, lei da oferta e da procura. Se perdeu o trigo, então a oferta diminuiu e a procura aumentou. Vai aumentar o preço do trigo. Okay? Isso é a lei da oferta e da procura. Se aumentar a quantidade de material, o preço ele vai diminuir. A lei da oferta e da procura. São poucas pessoas procurando. Vocês podem, quem não entende sobre isso, vocês podem, por exemplo, perguntar aos pais aí de vocês sobre o preço da gasolina. A gasolina, antes do isolamento social, estava muito alto. Ainda está alto, né? Mas ele deu uma quedazinha. Nós pagamos aí 5,10, até 5,20 no preço da gasolina. Quando ocorreu o isolamento social, todo mundo ficou em casa, o preço da gasolina diminuiu. Tinha poucas pessoas indo comprar, estava rodando menos. A gasolina chegou a 4,7, 4,20. Aí caiu o preço. É a lei da oferta e procura. No nosso caso aqui, aconteceu o aumento do preço porque perdeu a colheita. Okay? Bom, esse era um dos principais alimentos das pessoas. Se não tem trigo para todo mundo, vai ocorrer o quê, gente? Vai ocorrer a fome. Ó. As pessoas começaram a passar fome na Europa. Outro ponto, ó. A gente está vivendo um período intenso aí de isolamento social por causa de uma pandemia. Eu vou falar de uma outra pandemia que surgiu nesse período aqui. Ó. Se as pessoas tinham falta de alimento, eles ficavam fracos e mais suscetíveis a doenças. Ok? E dentre as piores que surgiram no período foi a peste negra. A peste negra, acredita-se que ela chegou na Europa em 1347 por navios que vieram do Oriente e traziam mercadorias. Os italianos compravam mercadorias na Ásia e traziam para vender na Europa. Eles acreditavam que elas vieram nesses navios carregados de mercadoria. E a peste negra, ela começa na Itália e se espalha por toda a Europa nesse período. Então, olha só, alguns dados da época. 1/3 da população europeia morreu. Imagina isso. Ó. Esse mapa aqui, ó, dá para a gente perceber muito bem. Ó, o ano de 1347, ela começa aqui ó, na Itália. Ela vem da Ásia, vem para a Itália. E depois ela se espalha por toda a Europa. Ó. Você vê, ó, 1/3 da Europa, 1347 para 1351, ó, mais tarde, ó, 47 para 51, em praticamente 4 anos, 1/3 da Europa morreu
com a peste negra. Matava-se uma pessoa em menos de 8 horas, essa doença. Bom, em relação à peste negra, acreditava-se que o transmissor fosse um rato, devido à sujeira da Europa, né? Tinha muitos ratos e uma falta de higiene muito grande na Europa. Só que no século XIX descobriu que o verdadeiro transmissor eram as pulgas. Pulgas que estavam em todo lugar, estavam nos ratos, estavam em todo lugar. E nessas pulgas, um bacilo que transmitia a doença da peste negra, ou a peste bubônica. Bom, outro fator. Então, nós temos aqui ó, a fome, nós temos a peste negra. Outro fator foi a Guerra dos 100 Anos. Essa aqui foi a mais longa guerra da Idade Média. Ela foi uma guerra entre a França e a Inglaterra. A gente chama na história de 100 anos, mas ela durou 116 anos, né? Quando nós estudamos sobre o feudalismo, nós falamos sobre a vassalagem. A vassalagem era um acordo de fidelidade entre um senhor feudal e o outro senhor feudal. O vassalo, aquele cara mais rico, ele doava terras. Esse cara aqui, ó, ele doava terras a esse senhor feudal. Isso aqui era registrado aqui, ó, no livro. E esse senhor feudal aqui, ele era fiel a esse senhor feudal, que era o suzerano, o senhor de todas as terras, que doou terras a esse cara aqui. Então, se esse aqui entrasse em guerra, esse aqui entrava junto com ele. Ok? Então, o vassalo, nobre que recebia ajuda do suzerano em troca de lealdade. Ó. E esse aqui é o suzerano, senhor que dava terras para que o vassalo entrasse nas guerras com ele, né, em troca da lealdade dele. Bom, a Guerra dos 100 Anos. Então, eu digo que as guerras da época não eram guerra de Estado. Os Estados ainda estavam se formando, mas eram guerras entre nobres, entre príncipes, entre reis, e isso tudo por causa de trono, por causa de títulos e domínios territoriais. A Guerra dos 100 Anos, conforme eu falei, ela durou 116. Recebe o nome de Guerra dos 100 Anos, mas é 116, porque ela vai de 1337 a 1453. E foi com essa guerra que os reis começaram a centralizar o poder, unir os exércitos, os impostos e dar origem aos estados modernos. Bom, a gente pensa comigo, ó, fome, peste e guerra. 3 situações que estavam acontecendo no século XIV, que é o finalzinho da Idade Média ali. Quem mais sofre com isso? Quem vai fazer a revolução? Quem sofre? É o povo. São os camponeses, são os servos. Era uma hora em que eles iriam se revoltar. Por quê? Mesmo passando as dificuldades, estavam morrendo, porque não tinham alimentos. Estavam morrendo por causa da guerra. Estavam morrendo por causa da peste bubônica que surgiu no período. Mas os impostos, eles eram cobrados. Corvéia, talha, banalidade, todos os impostos eram cobrados para manter os senhores feudais. Ó. Os nobres em crise econômica começaram a cobrar mais e mais impostos. Essa galera não aguentou. Principalmente os camponeses da França. Começam a se rebelar e fazer uma série de revoltas. Bom, a crise do século XIV. O século XIV foi um século de crise. E para solucionar isso, foi necessário mudanças. Então, vai acontecer transformações na economia, na política
na arte e na religião. Ok? É um período de transição. Então, esse século XIV, ele é um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Ok? Vai chegar os tempos modernos. Os tempos modernos, nós vamos ver depois. Ó. Na próxima aula que nós vamos ver isso aí, no próximo segmento. A Idade Moderna, na verdade, ele é o próximo capítulo, onde fala o mundo moderno, onde nós vamos trabalhar a partir da página 8 do próximo capítulo. Então, o que eu estou trabalhando com vocês aqui, com esse slide? Eu estou trabalhando a página 104 até a página 120, ok? Como que se dá o fim, a dissolução, a crise do feudalismo? Ok, moçada? Muito bem. Alguém tem alguma dúvida aí, moçada, em relação a esse assunto? Está tranquilo? Ficou bem explicado aí? Sim ou não? Não, professor. Não dúvida, né? É. Então tá jóia. Então, olha só. Então, por gentileza, ó, deixa eu entrar no outro para encerrar essa aula. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Rapidamente. Um segundinho. Está um outro aqui. Isso eu acho no arquivo de São Segundo. Mais um minutinho e a gente encerra aqui. Ó, esse aqui é o trabalho que eu estou propondo lá na plataforma Classroom, tá, gente? Então, olha só, estou trazendo uma proposta nova, pelo menos para a disciplina História aqui na plataforma. Eu coloquei lá. Então, essa atividade é interativa. Eu vou lançar uma pergunta e vocês postarão a resposta ao longo da semana. Para isso, eu sugeri 2 filmes sobre esse período. Então, o filme está aqui, ó, O Senhor da Guerra e O Nome da Rosa. Está aqui o sitezinho do YouTube. Qual é a pergunta? Qual é a atividade? Ó? Vocês vão assistir o filme e vocês vão apontar características políticas, características sociais e culturais do feudalismo no filme. Bom, lá no filme eu pude perceber que a política, ou a forma da sociedade, a cultura deles, era do feudalismo, assim. A resposta é curta, ok? Agora, por gentileza, não esqueça de citar, não esqueça de citar qual filme que você escolheu. Pode ver um filme, eu estou falando do Senhor da Guerra, eu estou falando do Nome da Rosa. Escolhe um deles, ok? E me fala lá na plataforma, me pergunta, está lá postado lá. Qual a característica política, qual a característica social e cultural do feudalismo que você percebe nesse filme, ok? Então, a gente interagir sobre o assunto. Então, gente, eu vou estar encerrando essa aula agora. Vocês podem estar se preparando, pode ir no banheiro, pode beber água na próxima aula. Beleza? Posso encerrar? Beleza. Então tá. Um abraço para vocês. Deus abençoe a todos. Boa.
Tchau, Amém. professor. Tchau, professor. Tchau. Fica na fé.